Olá, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar trazendo aqui mais um conteúdo para o nosso canal, Radar da Verdade, do qual nós estamos aqui sempre nesse canal estudando as Sagradas Escrituras. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like aí, nos ajude para que esse canal possa crescer e que nós possamos compartilhar a palavra do nosso Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, eu estou trazendo esse vídeo aí para apresentar, o curso, na verdade, um mini curso, um conteúdo, na verdade, que eu estarei trazendo aqui para vocês dentro dessa playlist que vai estar aqui reservada aqui em algum lugar do canal. Vocês vão ver que nós vamos trabalhar e estudar uma matéria que é estudada na teologia, que nós chamamos de heresiologia. É uma matéria, um módulo que se estuda na teologia para tratar a respeito sobre o estudo das heresias, como elas surgiram, na verdade, como se desenvolveu, quais foram as principais heresias, quais foram as defesas da fé, o que é uma heresia, como identificar, enfim, diversos aspectos nós iremos trabalhar dentro desses 5 vídeos que eu irei trazer para que nós possamos estudar dentro de uma introdução teológica, técnica da palavra de Deus, para que nós possamos entender. E esses 5 vídeos que eu estarei trazendo, o primeiro vídeo, que é esse que eu estarei gravando hoje, é o vídeo o que é uma heresia. Então esse é o primeiro módulo que nós estaremos estudando, o que é uma heresia. Depois eu vou fazer um outro vídeo, como identificar uma heresia. O terceiro vídeo falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E o quarto, a defesa da fé. Vamos trabalhar a respeito sobre um pouco da história que houve ali dos pais da igreja com relação à defesa da fé que houve nos primeiros séculos da era cristã. Nós vamos estudar um pouco, E o quinto vídeo sobre apologética na prática. Você vai entender e aprender como você trabalhar apologética, a defesa da fé na prática. Como você fazer apologética, Então esses são os vídeos, O primeiro vídeo de hoje eu estarei trabalhando sobre o que é uma heresia, E o que é uma heresia? Muito se fala sobre heresia, As pessoas, principalmente no meio religioso, as pessoas aqui e acolá, você já pode ter ouvido falar, você talvez não sabe o que é, você já ouviu falar, mas você não entende necessariamente o que é. Então, nós vamos tratar sobre a etimologia da palavra, A palavra, a etimologia, o termo técnico da palavra heresia, vem do latim e também do grego, que quer dizer você tomar uma decisão ou pensamento próprio, ou agir por conta própria, contra o poder eclesiástico ou das Sagradas Escrituras. No caso, nós vamos estudar mais à frente das bases da Reforma Protestante, do cristianismo, em 5 solos. Esse aí é o terceiro vídeo que eu vou tratar. Mais na frente nós iremos aprender sobre os 5 solos da Reforma Protestante, que vem trazendo toda a base para a nossa fé cristã, Então, nós vamos entender a etimologia. A definição da palavra heresia é você tomar uma decisão por conta própria. Basicamente seria isso. Quando você pega a Bíblia e você tenta tomar uma decisão de pensamento ou de escolha ou de ensinamento por conta própria, E contra a vontade das Sagradas Escrituras ou de um poder eclesiástico da sua denominação que tem ali a fé ortodoxa cristã. Então isso é uma heresia. Quando você vai à Bíblia e você enxerga uma verdade bíblica e você vai contrário àquilo que está dentro das Sagradas Escrituras, isso é considerado uma heresia. Basicamente isso seria a definição técnica da palavra etimologia, que vem do grego e do latim. E eu quero apresentar aqui um texto. E esses vídeos, pessoal, são de introdução. Claro que nós, dentro do módulo de heresiologia,
quando você se estuda, isso tem um aprofundamento mais técnico, histórico, filosófico da história que você estuda. Eu estou apenas aqui trazendo uma forma mais prática, né, rápida para você entender. Eu quero ler aqui um texto que se encontra na palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que você vai ver que as questões de heresia já não é tanto, não é assim algo recente. O apóstolo Pedro já combatia contra as heresias. Você vê em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então perceba que o apóstolo Pedro já estava advertindo a igreja da época que surgiriam falsos profetas, né, falsos mestres, pessoas que iriam se introduzir no meio do povo de Deus, da igreja, dissimulando heresias destruidoras. Então você percebe aqui que a questão da heresia não é algo novo, né? Então, o que é uma heresia? Heresia é aquilo que vai trazer problema para a fé cristã, problemas para a ortodoxia cristã, problemas para aquilo que nós tomamos como aquilo que tornou a nossa reforma, a reforma protestante. Nós vemos a história, né, de Martinho Lutero, que eu vou tratar mais na frente no terceiro vídeo, sobre os solas da reforma protestante, que trouxe a base para a nossa fé protestante, né, evangélica cristã. Nós vamos perceber que tudo aquilo que vai contra as sagradas escrituras, isso é heresia destruidora. Destruidora por quê? Porque está destruindo a obra de Cristo, está destruindo os ensinamentos contidos na palavra de Deus. O apóstolo Pedro ele chega a dizer, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então já pensou? Uma heresia é tão perigosa que ela vai fazer com que você negue até mesmo o soberano Senhor Jesus que te resgatou, que te trouxe vida, que te trouxe salvação, que te perdoou e que te trouxe a graça. Então a heresia é algo muito perigoso. A heresia o que é? É aquilo que vai trazer você para um ensinamento, né, que vai estar te levando à destruição com relação à salvação. Então perceba que não é algo simples, é algo muito que nós temos que ter muito cuidado, porque o apóstolo Pedro diz que já na época dele, e nós vamos ver também no decorrer da história, nos próximos vídeos, que a igreja enfrentou diversos problemas, né, heresias que quase chegaram, né, ali está ali, no caso, tentando destruir a obra da igreja, né? Então nós vamos perceber isso. Heresias que tiveram quase perto de destruir a obra da igreja, né? A obra de Cristo. Isso seria um tema para o próximo vídeo. Porém, o que é que acontece, pessoal? Então a heresia seria isso. Eu quero ler mais um texto que se encontra lá em Mateus capítulo 7, para você entender que a heresia ela é tão suave, é tão clamufadora, que Jesus já advertiu os seus apóstolos em Mateus capítulo 7, versículo 15, o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A heresia, ela vai trazer, ela não vai se apresentar de algo ruim. Ela vai apresentar de um ensinamento filosófico, lógico, aparentemente bíblico, mas não é. Jesus falou, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas. A obra das heresias, dos ensinamentos hereges, vai trazer algo aparentemente bom, aparentemente que vai trazer um conhecimento novo, mas na verdade são repentina destruição para a obra de Cristo e para aquelas pessoas que estão sendo enganadas. Então nós vamos perceber isso. E Paulo combateu também lá no livro de Colossenses, quando você abre a sua Bíblia,
na carta de Paulo, quando ele escreve, Paulo foi um dos mais combatedores com relação às heresias que desde a época de Paulo já surgia. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredoar com as suas vãs filosofias, sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo adverte severamente aos irmãos de Colossos, dizendo: cuidado, cuidado, que ninguém vos venha a enredoar com vãs filosofias, rudimentos humanos. Então perceba que a heresia ela vai ser algo não muito simples. As maiores heresias vão trazer um ensinamento que aparentemente, olha, isso parece ser lógico, isso parece ser verdade. Mas se você abrir em Provérbios capítulo 14, versículo 12, Salomão escreveu: há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final conduz à morte. Então nem tudo que reluz é ouro, querido. Nem tudo que aparenta ser verdade é. Então vai ter heresias que vai trazer aparentemente algo lógico para você. Vãs filosofias, o apóstolo Paulo chega a dizer que é algo intelectual, né? Os maiores hereges da história eram pessoas intelectuais, né? Então perceba que a heresia é algo muito perigoso para a obra da igreja. Louvado seja Deus. Então esse seria o vídeo, para não me delongar muito mais. Esse seria o primeiro vídeo a respeito sobre o que é uma heresia. Espero que você tenha entendido, e o próximo vídeo eu estarei gravando sobre como identificar uma heresia, tá certo? Então se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Radar da Verdade, tá certo? Até o próximo vídeo, nos aguarde. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus.